queria que fosse assim, meus vídeos cheios de câmera. Eu nem sei qual dos dois é mais maravilhoso, não sei qual dos dois é mais inteligente. Eu. Porque pra mim, eles são iguais. E estamos no ar com mais um podcast. Essa semana também um convidado muito especial pra mim, né? Muito querido, inteligente, lindo, maravilhoso, que é o meu filho primogênito, Pedro Arruda. Oi, Pedro Arruda. Oi, mãe. É um prazer ter você aqui no podcast da mamãe, que se chama Podcast de Frente com Gabi Arruda. E hoje é um bate-papo, filho, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre você, o que você pensa. 10 anos de idade, né? Acabou de completar 10 anos de idade agora em junho. Muitas coisas você já viveu nesses 10 anos de idade. A gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que você gosta de fazer, como você enxerga a vida, como você lida com seus desafios. Tá preparado? Tô. Como é pra você estar aqui, diante das câmeras, gravando? Legal. Você gosta? É. Você pensa em fazer isso no futuro? Não sei. Gravar? Talvez sim. Entrevistar pessoas? Daí eu não sei. Não sabe? Sabia que o papai começou pequeno assim, já com vontade de assistir jornais, entrevistas e descobriu que ele queria ser jornalista? E você? O que você pensa em ser quando você se tornar adulto? Jogador de futebol, né? Você quer ser jogador, né? Lógico. E como que você vai conquistar isso? Treinando muito Uhum. e dedicando. E você já tá fazendo isso? Aham. E às vezes é difícil, filho? Você acha que às vezes é difícil se dedicar, treinar, correr atrás daquilo que você deseja? Às vezes é. Por quê? Às vezes as coisas são difíceis de fazer. E isso é pra todo mundo, né? Uhum. E quando são difíceis? O que você pensa? Que eu vou conseguir do mesmo jeito. Que eu vou tentar. Eu vou conseguir, na verdade. E você desiste? Você continua treinando, busca? Continuo. O que é mais difícil pra você agora, enquanto criança? Quando você pensa em coisas que você precisa fazer. Olha só, o mais difícil contando com o mais chato. Pode ser. Fazer tarefa. Tarefa em casa? Da escola? Aham. Por quê? Porque eu tô em casa. Em casa você queria ficar tranquilo, né? Aham. E isso é importante, esse assunto. Muitas crianças estão assistindo você e muitas crianças devem ter o mesmo sentimento. Tipo, que saco ter que fazer tarefa. É ou não é, gente? Você que está assistindo a gente aqui que tem filho em casa, né? Quanto as suas crianças vão ali para a mesa, né? Para o escritório, fazer a tarefa feliz da vida? Não vai, né? Pedro? Deve só ser tarefa de competição. Daí eu vou que nem doida. Ah, interessante. Olha só que importante que o Pedro trouxe aqui. Se a tarefa for de competição, ele vai que nem doido. Isso fala muito sobre o temperamento. Então, o Pedrinho é uma criança que gosta de Fio. Gosta de Se alguém me desafio. desafia, eu fico... Ó, fala mais pertinho do microfone. Se alguém me desafia, eu fico... Eu não sei falar, Você fica motivado pra ganhar, pra mostrar que você é bom. né? Que eu consigo. Pra mostrar que você consegue. Então, olha só que legal. Se você tem um filho de temperamento assim, lidar com algumas atividades com ele, trazendo desafios, é um motivador. O Pedro, sempre quando a gente fala assim, às vezes até brincando com ele, a gente fala assim, duvido que você faz a tarefa em 10 minutos. E aí, o que você faz? Tipo, ontem, lá na comida, eu não queria comer o cabotiá. Ah, é verdade. Ontem eu fiz purê de cabotiá, né? E aí, o que aconteceu? Pode contar. Daí ela falou assim, ó, eu duvido, você não consegue fazer isso, eu comi tudo de uma vez. Aí foi um motivador, né? Mas você entendeu que era importante o cabotiá para sua alimentação. Aham. Então, assim, a gente sempre conversa sobre isso em casa, né? Tem coisas que a gente não vai gostar muito de comer, mas a gente precisa comer porque é saudável. O Pedrinho, ele quer crescer mais. Ele tem um pai e uma mãe que não é muito alto. Então, se ele quiser ser mais alto que a gente, ele precisa se alimentar, dormir bem. Então, ele tem essa consciência. Mas ele precisava de um motivador. E esse motivador foi a brincadeira que a gente fez. Eu lembro que eu falei assim, ele não vai dar conta, ele não consegue comer o cabotiá. Aham. E aí ele começou a rir e falou, ai, só de raiva eu vou comer o cabotiá todo. E comeu, né? Uhum. E você sente que isso acontece também lá na escola, às vezes, desafios, coisa que seus amigos às vezes falam, duvido que o Pedro faça. Isso te motiva, filho? Não é que me motiva, que
Eu acho que quando você fala que tinha meus gatilhos. Gatilhos. Ativa os seus gatilhos de competição? Vamos supor. Fala mais pertinho do microfone. Às vezes você fala que não pode fazer uma coisa, só que daí a pessoa fala. O papai tinha falado que eu não podia dar mortal de costas do trampolim da colônia passada, eu acho. Daí a pessoa falou assim, ó. Ele disse assim, ó, que eu sabia dar dela. Daí, não sabe de onde eu ia provar pra ela. Daí. Olha só, esse assunto que ele trouxe é bem importante, tá? Ele estava no clube e ele estava sob a responsabilidade do pessoal do clube, era a colônia de férias. Isso foi ano passado, né? Aham. Foi no verão do ano passado. E a gente deixou, o Rafa, né, o pai dele, deu um comando ali, né, uma regra pra ele, ó. Não pode dar mortal de costas no trampolim, a não ser se o papai estiver junto com você. E o Pedro entendeu a regra, não entendeu? Por que o papai falou isso? Que ele estava me protegendo. Ele estava te protegendo. E aí, quando o seu amigo te desafiou e falou assim, duvido que o Pedro consiga, duvido que você sabe fazer isso, você lembrou do que o papai disse pra você? Acho que sim. E o que aconteceu aí dentro, assim, ó, aqui dentro e aqui dentro? Eu queria provar que eu conseguia, só que eu também sabia que eu não ia me machucar. E qual foi o desfecho disso tudo? Como assim? Que é isso? Como que acabou? O que aconteceu? Que ele sabia e depois o papai não ficou muito feliz com isso. O papai não ficou. E como que o papai ficou sabendo que você deu esse salto no trampolim? Eu contei pra ele. Uhum. E por que você contou mesmo sabendo que era uma coisa que ele não queria que você fizesse? Porque eu não escondo as coisas dele. Isso mesmo. Então, olha como é importante isso, gente. O Pedro, mesmo se ele acerta, ou mesmo se ele erra, né, até diante do erro, ele conta pra gente como é que foi o dia dele, a escolha que ele teve, o que ele fez. Porque a gente trabalha uma coisa muito importante dentro da nossa casa. Qual é a palavrinha que a gente fala, filho? Confiança? Confiança. E aí, se a gente tem sempre confiança um no outro, tudo vai bem. Mas quando a gente perde essa confiança? Não fica tão legal o ambiente em casa também. Exatamente. Então, o Pedro entendeu isso. E ele decidiu, né, infringir, digamos assim, uma regra do pai dele e saltou ali do trampolim. Graças a Deus nada aconteceu, mas o papai ficou bravo, né? Uhum. Por que ele ficou bravo? Porque ele tinha falado que não podia, eu fiz do mesmo jeito. E o que você aprendeu com isso, Pedro? Não sei. Fala mais pertinho do microfone. O que você aprendeu com isso? Lembra que a gente conversou em casa? Seu pai ficou chateado com você porque ele tem medo pela sua vida, de acontecer alguma coisa, ele não tá lá. Lembra que a gente conversou sobre isso? Sobre os seus amigos sempre vão estar incentivando você, estimulando você a fazer coisas que não deve. E aí, o que você entendeu disso tudo? Que mesmo se eles falarem, eu tenho que fazer o certo. Por quê? Porque o certo é o certo. Porque nem sempre o que os seus amigos disserem pra você fazer vai dar um resultado bom. E você tem que provar para as pessoas que você é capaz. Não, mas eu gosto de provar. Isso, e essa é a diferença, filho. Às vezes você gosta de provar porque isso é bom pra você, mas nem sempre você vai precisar provar, mesmo gostando. Porque às vezes a escolha que você vai fazer quando você decidir provar não vai ser boa pra você. E você tá com 10 anos aprendendo sobre isso. Sabia que tem muito adulto, Pedro, que ainda quer provar as coisas pros outros? Sabia? Sabia que tem muito adulto que ainda quer provar pro pai que ele é um bom profissional, que ele é um bom filho, que ele é um bom pai. Sabia? E quando os adultos fazem isso, eles deixam de viver as coisas para eles e passam a viver para a pessoa que eles estão tentando provar e nem sabem disso. Então, olha só, com 10 anos você já está aprendendo o quanto a gente tem que olhar. Eu quero saltar? Eu devo saltar? Eu queria. Mas eu devo? O que vale mais? Mostrar para os meus amigos que eu sei saltar ou honrar o meu pai que estava preocupado comigo? Honrar meu pai. E olha que lição importante você aprendeu naquela vez, né? Naquele ano. E hoje? Ainda tem gente que te desafia algumas coisas? E você continua fazendo isso ou você para e pensa, não, será que meu pai ficaria feliz? Minha mãe ficaria feliz? Será que é o certo a fazer?
Não sei. Não lembro. Não que eu me lembre. Não que você se lembre? Por exemplo, no seu cenário, você é um menino de 10 anos. E a gente vê muito isso, né? Você traz sempre pra mamãe a questão dos palavrões, né? Teus amigos falam muito palavrão, não fala? Ninguém falou. Eu duvido você falar palavrão. Ninguém falou isso? Mas quando você escuta os seus amigos falarem palavrão e as crianças que estão assistindo a gente... Às vezes é quase que eu falo. Isso. E por que quase que você fala? Porque eu ouço muito. Exatamente. Olha só, gente. Muitas mães falam Tipo, assim pra às mim. vezes sai uns porra. Mas não sai. Não só inteiro, né? E olha só, muitas mães, Pedro, falam assim pra mim: meu filho fala muito palavrão, mas aqui em casa a gente não fala palavrão. Então olha o que você trouxe aqui. Por que as crianças falam palavrão? Porque elas acham que elas são bonzão falando. Eu tenho um amigo que ele fala muito palavrão. E ele falou pra mim, perguntei pra ele, por que você fala palavrão dele? Ele disse assim, ó, porque é legal, mas não fala isso perto do seu pai. Uhum. E aí, o que você entendeu disso? Você já tinha falado que todo mundo que falava palavrão nunca falava perto do pai. Isso eu consegui ouvir com meus próprios ouvidos. E por que não podia falar perto do pai? Porque normalmente os pais não gostam, daí eles podem bater no filho. O filho não quer isso. E aí eles têm medo do pai? Meio que sim. E por que? Você fala palavrão? Não. Às vezes você tem vontade, porque, como você disse, você escuta os seus amigos falarem e às vezes dá vontade de repetir, né? Mas dá vontade de vez de xingar a pessoa. Quando tá com raiva. E por que você escolhe não fazer, filho? Porque é errado. E por que é errado? Porque você também pode estar xingando a mãe da pessoa. Isso, desrespeitando a mãe de alguém, né? E o que a Bíblia fala pra gente? Fala mais pertinho do microfone. Que na nossa boca só deve sair bênçãos. E aí, se você fala palavrão, vai estar saindo bênção da sua boca? E quando a gente fala coisas erradas pras outras pessoas, é o bem que volta pra gente ou é o mal? Mal. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então o que você poderia falar para as crianças que estão te assistindo em relação a isso? Que mesmo se os seus amigos falarem pra você falar palavrão, que daí você vai ser muito amigo deles, não fala isso, porque daí pode acontecer muitas coisas ruins com você no futuro. Muito bem. Tô emocionada aqui, porque você é um garotinho muito especial, sabia? E nem sei mais o que perguntar, gente, porque eu fiquei emocionada de verdade. Filho, sabia que Deus tem um futuro brilhante pra você, né? Ainda bem. Ainda bem. E se você tiver o seu coração no lugar certo, se você colocar Deus à frente de todos os seus sonhos, seus objetivos, você vai alcançar o que você quiser na sua vida. E tem muita criança que precisa entender isso, né? Entender que você foi planejado por Deus. E Deus colocou você na barriga da mamãe. E deu essa missão pra mim e pro seu pai de educar você. Nem sempre a gente acerta, né? Às vezes a gente faz coisas que você não gosta, que te machuca. Mas daí é por isso que a gente vai lá, conserta, conversa, pede perdão. Tem coisas que eu não gosto, que é quando vocês combinam uma coisa, só que daí não dá certo. Não é que a gente mente, né, gente? Aconteceu isso essa semana mesmo. A gente tava Ontem. tentando ir no cinema vários dias. Mas aí a gente olhava lá na programação, o horário não era legal. 9h15. E aí o Pedrinho não gosta disso, porque ele gera uma expectativa, né? Uma vontade muito grande de estar Pra lá. mim, se tivesse sessão 11 horas da noite, eu iria. Ah, você iria mesmo. Pra você, se dormir 3 horas da manhã, tá tudo certo, né? Tá de férias. Eu gosto de bater recorde também de dormir. Mas na vida sempre vai ser assim, filho. O importante é que a gente não pode mentir um pro outro. Eu já menti pra você? Falei que ia e menti? Eu não tava querendo ir? Em que você entende que não era possível. O horário não contribuiu, tava muito tarde, tava muito frio, a mamãe tava cansada. Mas a gente vai, né? Você gosta de ir no cinema? Quem não gosta? Tem gente que não gosta muito, não. A nossa família ama cinema. A gente adora assistir um A filminho. minha mãe, quando a gente foi na casa da minha avó, ela ficou olhando sessão a cada 10 minutos. A sessão?
Eu fiquei? Por quê? Porque você queria muito ir no cinema. Ah, sim, tá vendo? Por isso, eu queria muito ir, mas o cinema não colaborou Você com a ficou, gente. deixa eu ver. O cinema não colaborou, porque só tinha sessão mais tarde, né? A sessão que teve ontem foi 6h30. É, daí não dava tempo da gente ir. Isso que a gente tá falando, gente, fala sobre o quanto a gente deve ser honesto com os filhos. Se a gente não quer que os filhos mintam pra gente, a gente não deve mentir pra eles. E a gente precisa ser o mais claro possível, falar a verdade, quando não der certo, explicar o motivo. Tem muitos pais, Pedro, que não tem paciência de explicar, que não tem paciência de conversar com os filhos. E aí os filhos não aprendem. A gente conversa bastante? Como que a gente resolve os nossos problemas em casa? Conversando, não batendo. E essa conversa é tranquila ou às vezes a mamãe é bem brava? Às vezes é muito brava. É importante falar isso, sabia? Porque tem muita gente que me assiste que acha que eu sou permissiva, que eu deixo tudo, que pode tudo. Não deixa nada. É mentira. Se ela deixasse, eu ia poder jogar videogame todo dia. Eu ia ter um celular. Eu ia ter um computador. Bom, né? Que eu nem sei a senha daquele computador. E você tem o celular, joga videogame todo dia? Por que não? Que você não deixa. E por que eu não deixo? Que você fala que é melhor. Que não é saudável, né? Que é melhor você não ter isso. É. E eu sei que às vezes isso é chato pra você, né? Às vezes? Mas na vida a gente vai fazer só o que a gente gosta? O que eu te ensino? Tipo, fazer as responsabilidades é um saco. Fala direito que não deu pra entender. Fazer minhas responsabilidades é um saco. É um saco mesmo. Nem sempre ter Ler o responsabilidade. livro. Eu queria ligar a TV, só que eu tenho que ler o livro. E o que você aprendeu tendo que ler o livro? Olha só, gente, que ele tá dizendo pra vocês, né? Ele lê o livro. O Pedro já leu vários livros, desde o ano retrasado até esse 7, ano. 8. Ah, por aí, até perdi a conta. Mas não é uma coisa que ele faz assim, ai, que delícia, vou ler o meu livro. É uma coisa que ele encara como Até era um pouquinho assim no do gol. Mas porque você agora... estava gostando mais, né, do livro. Mas qual é a importância disso, filho? O que você entende disso? Que vale a pena. Por quê? Porque é bom pra mim. Que ler, a gente vai precisar disso na vida toda. E aí, se a gente não se entregar agora quando é criança, vai conseguir quando é adulto? Conseguir até consegue, mas é mais difícil. Tipo, pra Exatamente. você aprender o inglês. Exatamente, olha só, eu trouxe isso pra ele. Quando eu era criança eu não fiz inglês e agora eu tô fazendo depois de adulta. E é bem mais difícil pra mim do que tá sendo pra você, né? O Pedrinho dá de 10-0 em mim no inglês. Por isso que a gente precisa praticar quando é criança. Quais são as outras responsabilidades que você tem em casa, que você sabe que precisa fazer, mas não gosta? Arrumar a cama, que é Arruma a cama. a mais fácil. E qual é a mais chata? Eu até já sei. Passar aspirador. Passar aspirador na casa, Mas né? não, e também tirar o lixo do carro, que é nojento. Tirar lixo? Tipo, teve um dia que tinha uma casca de banana. É do carro do seu pai que larga as cascas de banana lá. Mas você tá fazendo, né? E o que você tá aprendendo com isso? Algumas responsabilidades eu tô fazendo pra ganhar dinheiro. Isso, isso é um outro assunto, ó. O Pedro ganha mesada, já tem uns 3 anos. Desde os 7, né? 7. Ele ganha uma mesada. Essa mesada ele ganha mensal, independente do que ele tá fazendo em casa. A gente dá uma mesada para ele aprender a administrar o dinheiro. Só que o valor que ele recebia tem sido pouco para ele, ele quer mais. 50. Porque ele tá crescendo, ele tem outras vontades e o dinheiro que ele tava ganhando por mês não tava dando para comprar essas coisas que ele tem vontade. Então ele pediu pro pai dele um aumento da mesada. E aí agora o Rafa tá trabalhando com ele o empreendedorismo. Como? Existem responsabilidades que a criança precisa ter em casa, que eu tenho que ter, que o pai dele e o irmão dele, que não são remuneradas, né? Arrumar uma casa, arrumar o nosso quarto, lavar roupa, eu não ganho nada para isso. É a minha responsabilidade, é o meu dever enquanto dona daquela casa, né? Você Administradora tem que do lar. fazer. Eu tenho que fazer, porque vocês merecem isso, eu E mereço porque isso. também se não fazer a casa fica uma zona. Exatamente. Só que tem algumas coisas, a criança não pode trabalhar, pode? Não é o certo. Aí a gente pode
desenvolver algumas responsabilidades que ele pode decidir fazer, mesmo não precisando, para que ele encare aquilo como um trabalho e ele receba por isso. Tipo, eu arrumo a mesa do almoço. Mas isso é responsabilidade. Tô falando que ajuda a casa pra não precisar você fazer tudo, o papai fazer tudo. Exatamente, que daí isso é cooperação, né? Aham. Ajudar a família. Só que, além dele ajudar a família, agora ele tá querendo um dinheirinho extra com isso. Então, a gente conversou em casa e a gente decidiu que tirar os lixos de dentro do nosso carro, do meu carro, do pai dele, que são coisas que eu e o pai dele a gente faz no dia a dia. Ele poderia pegar as entregas lá na portaria, né? Não é tão legal, né? Principalmente porque eu moro lá no último. Exatamente. Então, são coisas que ele decidiu que ele vai ter essa responsabilidade agora como um trabalho. E aí, o pai dele tá pagando algo a mais pra ele pra isso. Só que a gente tá administrando, né, Pedro? Tem lá uma planilha. Quando ele faz, a gente dá um ok. Quando ele não faz, a gente dá uma carinha lá de... Eu tô fazendo, né? Ele tá fazendo. Por quê? Ele precisa entender que nem num trabalho. Se o meu funcionário ele não vem, vai ser descontado do salário dele. Se ele trabalha certinho, ele recebe o salário todo no final do mês. Tipo se o Vini não viesse hoje. Tipo se o Vini não viesse hoje. Então, isso seria descontado do salário dele. Então, o Pedro tá começando a aprender sobre isso. E aí, no final do mês, se ele cumpriu tudo certinho, ele recebe um pouquinho a mais ali no dinheiro dele. O dinheiro da mesada, mais o salário. E você tá gostando? É lógico. E agora, papai... Pra não fazer, né? Eu tô gostando de receber. Exatamente. Mas, deixa eu te falar uma coisa. É que esses trabalhos que você está tendo agora não é uma coisa que você tem prazer em fazer. Só que você já está aprendendo sobre responsabilidades. Quando você crescer, filho, você vai trabalhar naquilo que você ama. Em nome de Jesus. E você vai ter que se dedicar. Até no futebol. Você ama futebol, certo? Vamos imaginar que você vai trabalhar como jogador de futebol. Não são todos os dias do jogador de futebol que são legais. Às vezes você vai estar com preguiça de treinar e vai ter que treinar. Às vezes apareceu uma festa, uma viagem para você fazer e você vai ter que dizer não porque você tem que treinar. Refeições que você vai ter que evitar de fazer por conta do seu físico, da sua saúde, para que você seja um bom jogador. Entende? O que é legal do jogador de futebol? O jogo. Tá lá, né, no campo, a torcida, essa parte legal. Mas tem outras partes que não são legais. É mais legal que receber o dinheiro. Porque você tem prazer em trabalhar. Olha que importante que o Pedro tá dizendo, né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente nem sente que tá trabalhando. Sabia? Tipo, mesmo se o jogador de futebol nem ganhasse salário, eu queria ser do mesmo jeito. Porque você ama isso, né? Mas para alcançar isso, filho, vai ter muitas coisas que você vai ter que fazer que talvez você não goste muito. E aí, se você tá aprendendo desde criança isso, tipo, concorda? deixar de comer algumas coisas. Isso. Concorda que você vai lidar com isso mais fácil quando você for adulto? Vamos falar agora um pouquinho de assunto de criança? Que a gente tá falando coisas meio importantes de adulto, né? O que você mais gosta de fazer fora o futebol? Daí eu não sei. Chamar aqui amigo pra ir em casa. O Pedro adora amigos em casa. Casa cheia. Com churrasquinho, então, nem se fala, né, Pedro? Comendo uma carninha. Na verdade, também festa, né? Festa, adora. Isso também faz parte do temperamento dele, que ele gosta de estar conversando, falando, interagindo. Que mais, filho? Eu fiz umas perguntas pro Davi, né, no outro podcast. Quem é o mais organizado em casa? Você. E entre você e seu irmão? Depende. Por quê? Depende da coisa. O Davi falou que era ele. Depende da coisa. Algumas coisas sou eu, mas quê? a maioria é ele. O que você se considera mais organizado? Eu arrumo minha mochila às vezes, quando tá muita zona. É verdade. Arruma. O que mais? Com as suas cartinhas lá do Pokémon, você é bem organizado, né? Bem mais que ele. Eu não deixo ele trocar porque senão... Fala pertinho do microfone. Eu não deixo ele trocar às vezes porque ele ainda... Filho, pertinho. Ele ainda é muito pequeno, então ele não entende muito bem as coisas. Isso você é bem organizado, né? Chega até a ser chato ali de ter que fazer tudo certinho. Eu tenho que até ensinar ele a trocar a carta pra ele poder trocar. O meu amigo, ele disse que quando o irmão dele era mais novo também nem sabia trocar.
Uhum. E a gente fala muito sobre isso em casa, né? As diferenças. Não é que um é melhor que o outro, nós só somos Diferente? diferentes. Às vezes o Davi é melhor que eu em uma coisa, eu sou melhor que ele em outra. Isso, por isso que o seu irmão tem coisas pra te ensinar e você tem coisas pra ensinar pro seu irmão. Assim como eu tenho coisas pra ensinar pro papai, o papai tem coisas pra ensinar pra mim. E na família todo mundo pode aprender junto. Você ensina mais pra ele sobre a criança interior. Ensine, o seu pai me ensina sobre a visão, trabalho sobre também. carreira, o papai me ensina sobre carreira. E negociar. Exatamente. Você tá falando que ia fazer uma mentoria e você pediu conselho pra ele. Exatamente. Isso é legal no casamento, um ajuda o outro, né? O que mais que a gente pode falar? Qual que é o seu sonho, Pedro? Ser jogador de futebol. Qual é um lugar... E ir pro céu. Ir pro céu? Não, pelo amor de Deus, só quando você for muito velhinho. Nada, mano, eu quero ir pro céu. Eu não quero ir. Não, você não vai, você é de Jesus. Você é de Deus, você vai pro céu em nome de Jesus, né? Ainda mais com esse coração lindo aí. Não tenho dúvidas. Mas, gente, pelo amor de Deus, vai pro céu agora. Não, vamos falar disso não. Não vai pro céu só quando for bem velho. Eu já vou estar lá te esperando quando você for. Na Que mais? verdade, no céu ninguém espera, né? Por quê? Lá no céu, como a gente viu lá no filme, lembra? A pessoa não sente saudade lá do céu. É verdade, filho. A gente não tem esse tempo, né? E Deus é tão amor, que a gente nem sente falta. A gente tá muito feliz de estar lá. Que nem aquele filme lá, Cabana. O pai, ele vê a filha brincando. Daí quem era que fala? A sabedoria. É, Ela fala se ele quer viver com ela ou se ele quer continuar a vida. Daí ela fala que ela nunca vai sentir falta dele. Ela vai estar esperando, só que não vai sentir falta. exatamente. Pedro lembrou de um filme que a gente assistiu que chama A Cabana. E aí tem uma cena que o pai, ele pede pra a filha de volta, a filha dele morreu, né? E aí a sabedoria no filme, ela fala pra ele, né? Você quer ficar com ela aqui ou você quer continuar vivendo? Algo assim, não é? É. E aí... Você quer morrer na hora certa. Isso, e aí ele percebe, ele consegue ver a filha e ele percebe que a filha tá bem. Porque feliz. ela tá feliz, que ela tá com Jesus, né? E isso acalma o coração do pai. Nossa, filho, você tem uma memória, hein? Faz tanto tempo que a gente viu esse filme e você consegue lembrar Pra disso. mim parece que faz 2 meses. O que é Deus na sua vida, Pedro? É a pessoa que eu acredito, só que eu não posso ver. E ele me ajuda, me salva de coisas. Às vezes ele me dá força. Tipo, num jogo lá do terceiro lugar, eu acho que ele que me deu força. Não, acho que na semi ou no terceiro. Que eu tava sem energia e de repente surgiu uma energia em mim. E você pediu pra Deus essa energia? Não, eu queria continuar, eu não queria decepcionar o professor. Não queria decepcionar seu professor. Não queria sair, vai que estragava o jogo. E olha só como isso se chama comprometimento. Com o seu time, com o seu técnico. Eu tava quase falando pra sair. Ele tava tipo assim, ó, corre, Pedro, volta. Só que eu não tava conseguindo, mas de repente surgiu uma energia. Às vezes eu acho que é por causa do ataque. E você sentiu que era Deus te dando essa força. Que às vezes lindo. eu acho. E Deus é importante pra você? Aham. E você sente que Deus é importante pras crianças? Seus amigos falam de Deus? Não, né, filho? Sabe o que falta? Os pais ensinarem. Eu já falei muitas coisas. Eu já ensinei pro meu amigo Dudu uma coisa que não era de Deus, tá na Bíblia. Eu já falei pros meus amigos, só que ele não acredita em mim, Mas vai acreditar. Você entende as diferenças entre as pessoas. E tá tudo certo você pensar diferente. A gente pode pensar diferente, mas a gente precisa respeitar as diferenças. Você entende isso, né? Pedro Arruda. Uma cor favorita? Vermelho. Uma música favorita? Eu não vou falar. Pode falar. Não. Uma cor favorita? Ou uma música Eu favorita? vou falar, você sabe qual é. Pode falar. Não se sabe, eu não quero falar, dá vergonha. É aquela que a gente tá ouvindo no carro hoje?
Aquela que vira um chiclete na cabeça? Ai, duro que eu não lembro, gente. Alguma coisa de liso. Os moleque é liso. Eu também gosto do Back in Black. Black and Black? Back in Black. Back in Black. É do AC/DC. Olha, o Pedro gosta de um rock, gente. Um lugar que você ainda quer conhecer. Que eu quero conhecer? Nova York. Santiago Bernabéu. Você quer conhecer? Morumbi. Olha só, hein, Rafael Arruda. Anota aí na sua agenda pra você levar seu filho. E Maracanã. E o Maracanã. Não esquece, hein? É lá, sua câmera é lá, ó. Ah, não esquece. Filho, um lugar que você adora, que você lembra de coisas legais em família. Um lugar? A Disney. A Disney, isso foi muito legal, né? Muito legal. Eu perdi medo de montanha-russa, agora eu só quero ir na montanha-russa. Só que tem aqui aquela lá do Catuai. É muito de criancinha, né? Eu desci numa reta que ela é muito... O Pedro se superou. Frangote. Na última viagem que a gente fez, ele tinha muito medo de montanha-russa e ele desbloqueou isso aí. Gostou tanto que não queria parar de ir mais. Ela ficou com mais medo do que eu. Fiquei mesmo, gente. Fiquei mesmo. Pedro é mais corajoso que eu. Ela- Mas eu também fui. Mas você não foi na Velocicoaster nem Não naquela vou, lá mas do nem que Iron. me pague. Nem na do Iron lá. Não preciso disso pra viver. Precisa, é muito legal. É muito legal. Eu vou na Velocicoaster quando eu voltar. Vai, né, filho? Foi A muito gente boa vai aquela chegar viagem, né? 6 horas da manhã até abrir o portão. Daí eu vou correndo pra Velocicoaster. Depois eu vou na do Hulk. Depois... Cri, cri. eu vou na do Hagrid. Gente, Pedro tem muitos sonhos, muitos objetivos. E ele tem uma visão muito bonita e positiva, né, de futuro. Ele sempre fala assim, nós vamos, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Eu falo pra eles. Eu falo assim, ó. Talvez quando a gente for, eu falo assim, ó. Vamos supor. Quando a gente estiver lá, eles falam, se a gente for, eu falo, quando a gente estiver lá. Exatamente, porque ele acredita que é possível. E a gente ensina isso, tudo que a gente Eu também acredita. não falo, se eu for jogador de futebol, eu falo, Quando eu for, exatamente. Em nome de Jesus, filho, teus sonhos todos serão realizados, tá bom? Se depender de mim e do papai, então, não tenho dúvidas. Filho, pra gente encerrar, senão a gente fica aqui um tempão e eu sei que você não quer ir embora, porque você gosta disso. E eu não quero ir embora. O que é amor pra você? É quando a pessoa dá carinho pra você, ajuda você, ela gosta de você. Não gostar de Namorar. mas gostar de, vamos supor, como eu gosto do meu amigo. E o que é família pra você? Muitas pessoas, uma que nasce da outra, e também elas se amam. E você sente que a nossa família se ama? Você se sente amado? Sim. E você é muito amado. Deixa uma mensagem, então, para as crianças que estão te ouvindo. Algo que está no seu coração. Que você Sobre quer. o quê? O que você quiser. Posso falar? Pode. Nunca desiste dos seus sonhos. Muito bem, é isso aí. Nunca desista dos seus sonhos. E a gente encerra aqui mais um podcast com essa figurinha aí linda, maravilhosa. Foi um prazer ter você aqui, tá? Dá tchau lá pro pessoal. Tchau. Um beijo, gente. Até a próxima.